Estamos por mais um domingo de estudo bíblico, a Igreja Evangélica Congregacional aqui na Vila União, e nós estamos com o estudo da Escola Bíblica, um estudo muito legal. Esse estudo está baseado na revista da Sociedade Cristã Evangélica, que é Tudo Entregarei. E hoje nós vamos estar estudando a lição do número 11. Essas lições, elas têm sido uma sequência muito interessante, né? Sempre tem aquela dualidade, riqueza ou pobreza, comunicação ou fofoca. E hoje o nosso tema é generosidade ou avareza. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Quero dizer que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, ele já esteja no seu coração. As pessoas que vão chegando agora, é muito importante que você tenha a sua Bíblia em mãos. Você também tem um lápis para fazer suas anotações, se você gosta de fazer assim. Mas gostaria muito que todos estivessem ligados, antenados, né? Principalmente com a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Então, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de iniciar hoje o nosso estudo bíblico. As nossas lições, elas são para as duas classes, bereanos e logos, né? E estende até você também. Mas eu gostaria de começar o nosso estudo de hoje, da lição, orando e pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. E orar é falar com Deus. E eu gostaria de convidar nessa hora também a elevar os seus pensamentos, que o seu coração fique agora contrito com Deus, e nós vamos orar. Querido Deus, louvamos o teu nome e te bendizemos, te agradecemos pela tua bondade, a tua misericórdia e o teu amor. Pedimos que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando nessa tarde ao nosso coração. Que você que está aí me ouvindo e eu que estou aqui falando, possamos estar cheios da presença de Deus, que o Espírito Santo esteja movendo o nosso coração de tal maneira que a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, ela chegue ao seu coração de uma maneira tão clara, de uma maneira tão simples, mas também tão poderosa, porque é assim que a palavra de Deus é. Nesta oração eu quero colocar o pastor Charles, pedindo a Deus pela sua saúde, que Deus esteja restabelecendo a saúde do seu servo. Quero também pedir pelo cunhado da nossa irmã Wanda, o Franzé, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja agindo e que tudo, Senhor, esteja debaixo da tua bondade, da tua misericórdia. É no nome de Jesus que nós oramos e é no nome de Jesus também que nós agradecemos. Amém. Então vamos lá, queridos. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu amo a Escola Bíblica Dominical. Amo a Escola Bíblica Dominical. E na Escola Bíblica Dominical nós temos o privilégio de estudarmos a palavra de Deus, de discutirmos as ideias, de estarmos aqui trocando aquilo que Deus colocou em cada coração. Bom, o nosso tema hoje é generosidade ou avareza. Nós vamos nos basear em 3 textos. Eu sei que eu falo rápido, mas eu vou tentar falar mais devagar para você poder anotar aí. Nós vamos ler Atos, capítulo 4, do verso 32 ao verso 37. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 15. E nós vamos lá estudar também Mateus, capítulo 6, do 19 ao 23. Se você tem a sua revista, você pode acompanhar por ela, tá bom? E se você não tem, não se preocupe, vai dar para você estudar a palavra de Deus. Sim, Senhor. Bom, eu vou começar falando um pouquinho para a gente dar uma definição do que é avareza e do que é generosidade, ok? Bom, eu estava pesquisando sobre os vários sentidos da avareza e eu fiquei com uma aqui que eu achei bem interessante e eu vou compartilhar com você. Ele diz que a avareza ela é caracterizada pelo apego excessivo ao dinheiro e a bens materiais. Para o avarento, o valor está no ter. Já a generosidade está ligada à compreensão da necessidade do outro. A generosidade cristã não é uma virtude isolada. Ela transita entre a expressão prática de amor e também de confiança em Deus.
Então, até terminarmos essa lição, com certeza você vai estar compreendendo a questão da avareza, que de antemão você já sabe que é pecado, e você vai estar compreendendo também a questão da generosidade, certo? A nossa introdução, nós vamos nos basear no livro de Mateus, então você vai ter que ir para a Bíblia, e nós vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao verso 21. Queridos, nós temos duas Bíblias aqui, mas eu vou ficar com essa da NVT, que eu acho bem mais prático, tá bom? Ok? Mateus capítulo 6, do verso 19 ao verso 21. Ok? Então vamos lá. Ensino sobre dinheiros e bens. A palavra de Deus nos diz, dá para você acompanhar aí, tá bom? Vai passando o dedinho, lendo comigo. E se você não tem Bíblia, eu já falei aqui na live, se você está nos assistindo, não tem uma Bíblia, entre em contato conosco. Pode colocar aí, tá bom? Diz assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem o destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também está o seu coração. Olha que passagem linda. O que nós vamos meditar? Então vamos lá para o verso 19, eu vou fazer bem compassado, versículo por versículo, para a gente poder estudar a palavra de Deus juntos. Vamos lá para o verso 19. O que é que a palavra de Deus, ele começa a falar sobre a questão do dinheiro. A questão da generosidade e a questão da avareza, ela passa assim, por bens imateriais, tá bom? Dinheiro e bens materiais. Então vamos lá para o verso 19. A primeira recomendação bíblica é que não ajuntem tesouros aqui na terra. Está lá escrito em Mateus 6,19. Nós podemos observar uma referência clara sobre a questão de que as coisas elas são perecíveis, os tesouros terrenos elas são perecíveis. Tudo que você imaginar de bens, eles são perecíveis. A Bíblia diz que tudo passa, tudo. A única coisa que não passa jamais é a palavra de Deus. E é interessante notar que aqui o capítulo, versículo 19, ele começa dizendo assim, não ajunte tesouros aqui na terra, né? Onde há traça. Eu estava pesquisando sobre isso, eu achei interessante porque grande parte dos tesouros orientais, eles eram também vestes caras. E estas vestes, elas eram passíveis da traça roer. Então a Bíblia diz, olha, existe tesouro sim, você pode juntar, mas não junte tesouro na terra. Porque eles são perecíveis. E você quer ver como a palavra de Deus ela confirma isso que eu estou dizendo? Se você vai lá para 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7, diz assim. 1 Timóteo 6, 7. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos a este mundo, e nada levaremos quando deixarmos. É uma sentença tão clara, queridos. Olha que o nosso tema é generosidade e avareza. Paulo, quando ele estava escrevendo essa carta a seu filho na fé, Timóteo, ele estava dizendo, olha Timóteo, vê bem meu filho, nós não trouxemos nada para esse mundo, nada. E quando nós deixarmos este mundo, nós também não levaremos nada. Então é uma indicação clara, é uma sinalização clara de que o meu tesouro, ele não deve ser construído, né? Ele não deve ser acumulado nem aqui na terra. Mas então onde é que eu vou construir? Onde é que eu vou juntar? Então vamos lá para o verso 20. A Bíblia responde a essa pergunta. Olha lá no versículo 20, dá para você até grifar. Diz assim: ajuntem seus tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não destrói e onde os ladrões não podem roubar. Esses tesouros, esses investimentos, são as nossas ações. E o que foi formada, né? E por essas ações que nos segue para o mundo visível. E que não está sujeito a nenhum processo de decadência.
Os tesouros que nós podemos juntar, o tesouro, aliás, que nós podemos juntar, ele deve ser colocado lá no céu. Mas de que maneira? Através das nossas ações. E tudo que essas nossas ações, elas forjaram no nosso caráter. Elas vão ser depositadas, elas vão seguir para o mundo invisível. Ajuntar tesouros no céu é dar assistência material aos pobres, é cuidar das necessidades, tanto dos da fé quanto dos de fora. Tá certo? E eu gostaria de deixar aqui uma ressalva da seguinte maneira. Eu não estou dizendo que não se pode ser rico. Mas que bom, né? É saudável, né? É saudável você procurar por uma condição financeira que possibilite você e a sua família de uma vida confortável. O que não condiz, o que não está em sintonia com os princípios bíblicos cristãos é o acúmulo de riqueza sem o propósito de ser canal de bênção na vida das outras pessoas e sem ser canal de bênção para o reino de Deus. Então, se você é rico, bênção, mas seja generoso. A sua riqueza não é só para você ter, só o ter. Lembre-se que seu tesouro está no céu. E aí nós vamos arrematar essa introdução, que é uma introdução, com o versículo 21, que diz assim: onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Né? O nosso tesouro, ele deve estar no céu, para que o nosso coração também esteja no céu. Ok? E aí nós vemos a introdução sobre generosidade ou ganância. Então você vai lembrar esses 3 pontos. Primeiro, você não vai juntar tesouro aqui na terra porque você não vai levar nada. Segundo, você vai juntar tesouro sim. Você vai juntar tesouros nos céus, através das ações que você vai fazer aqui. Né? Por que você vai fazer isso? Porque, é o terceiro ponto, aonde está o seu tesouro, o seu coração vai estar ali. Então tenha o seu coração no céu. Beleza, irmãos? Então nós vamos agora, quem está com a sua revista, vai lá para o ponto 1, e nós vamos falar um pouco agora sobre o que é que o dinheiro representa. A Bíblia diz que o problema não é o dinheiro, tá? É a posição que a gente dá a ele, né? Como a gente coloca o dinheiro. Então vamos lá. Se nós olharmos de uma maneira bem ampla, né, e bem global, nós concluiremos que o dinheiro é parte de tudo que pertence a Deus. Como assim? Verdade. Né? O dinheiro que você tem, ele também pertence a Deus. Você quer ver? Vai lá para 1 Crônicas, eu vou também. Capítulo 29. Eu acho até que você já sabe. 1 Crônicas, né? Deixa eu só achar. Capítulo 29. E nós vamos ler do verso 11 ao verso 13. Ok? Diz assim: ó Senhor, a ti pertence grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu. Ó Senhor, e este é o teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vem de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão nas tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Lá o verso 13. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos teu nome glorioso. Olha o que a Bíblia está dizendo. Em outra tradução que talvez você esteja mais habituado a ouvir é que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. É isso que 1 Crônicas está falando no capítulo 29, no verso 11. Então, se tudo é de Deus, né? Deixa eu pegar aqui. Se tudo é de Deus, então, inclusive, a matéria-prima do seu dinheiro. Seja níquel, seja ouro, seja prata, seja cobre, seja celulose. Tudo foi criado por ele e a ele pertence. Então, não esqueça do nosso tema, generosidade ou avareza. Ou avareza.
Então, se tudo é de Deus, o que é que então você e eu nós somos? Se tudo que existe no céu, na terra, é de Deus, eu e você nós somos o quê? Ou o que cabe a nós? Nós somos mordomos, irmãos. Nós somos administradores. Eu acho que a figura que mais cabe a nós, a melhor figura que mais se encaixa a nós, é de nos vermos como fiel depositário, com direitos, prerrogativas e deveres na administração daquilo que nos foi outorgado, inclusive o dinheiro, né? Porque na verdade, irmão, o dinheiro representa o quê? Tempo, esforço, talentos, vida. Eu acho muito interessante, às vezes, eu dizia para os meus filhos, sobre a questão de como eles lidarem com o dinheiro. Eu dizia, tá aqui, esse dinheiro é seu, para você, mas sabe que é fruto do trabalho da mãe, né? É a garganta, para quem é professora que fala o dia todo, é desgaste, para saber valorizar. Então, volta comigo, se tudo é de Deus, e eu sou administrador, eu sou gestor, né? Eu sou o fiel depositário daquilo que Deus me deu, e tenho todas essas prerrogativas, todas esses poderes, todos esses direitos e todos esses deveres. Então nós vamos agora nos debruçar sobre o texto do segundo texto que eu ressaltei aqui. Eu quero que você entenda bem isso, tá bom? Nós vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 15. Eu vou dar tempo para você abrir, porque também eu vou abrir a minha Bíblia, tá? Então, 2 Coríntios fica lá no Novo Testamento. Para quem está chegando, está começando a conhecer, a manusear a Bíblia. Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 9. Nossa, quase eu não chego aqui. Do verso 6 ao verso 15. A gente vai tentar fazer um apanhado. Tem alguns versículos que a gente vai estudar versículo por versículo, mas outras a gente vai fazer um global, tá bom? Para que você compreenda da palavra de Deus. A palavra de Deus em si só, ela faz o que é necessário. Deus, na sua palavra, ele diz que toda palavra que sai da boca de Deus, isso aqui é a boca de Deus, ela faz o que é necessário. Então vamos lá. Achou aí? Então bora lá. Versículo 6 diz: Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. É a lei da semeadura, amores, né? Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia entre a agricultura e o mundo espiritual. Quem semeia pouco, óbvio, vai colher pouco. É assim na sua vida física, porque não seria na vida espiritual? Se você investe muito, se você lança muito, se você semeia muito, claro que você vai colher muito, né? E é tão interessante essa analogia que Paulo faz, porque é algo que eu e você, nós podemos compreender. Quanto mais eu invisto no reino, quanto mais eu sou generoso, né, eu vou ter isso de volta. Tá certo? Então, o primeiro versículo aí da segunda parte, ela fala o quê? Sobre a lei da semeadura. Ele diz, olha, lembre-se, quem muito semeia, pouco colhe. Quem muito semeia, colhe muito. E aí o apóstolo Paulo, ele vai continuando, tá lá no verso 7. Vamos lá? Diz assim: cada um decide em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Eu achei esse versículo lindo sobre essa questão da generosidade. Ai, é de uma singeleza. Acompanha comigo. Primeira coisa que a gente observa sobre a questão do dar, né? É algo muito pessoal. Ele diz o quê? Cada um decide em seu coração. Só você pode decidir como você vai dar, o que você vai dar, como você vai semear. A segunda coisa que eu achei muito interessante é que é algo livre, né?
sem ser coagido, sem ser forçado. Ele diz aqui, ó, não contribua com relutância, nem com obrigação. Não, isso deve ser um ato livre. Não deve ser nada forçado, não deve ser nada coagido. Eu tenho que ajudar, eu tenho que socorrer. Não faz isso, que isso não funciona. Isso é lindo, né? É uma coisa linda, né? O pessoal que está aqui está comentando aqui. É algo lindo. Olha, cada um veja no seu coração o que pode dar. Que ninguém se sinta constrangido em ajudar, em dar. Né? E aí ele continua, né? Pois Deus ama a quem dá, a quem serve, a quem doa com alegria. Eu achei assim que, além do fato de ser algo pessoal, ser algo livre, a minha atitude é uma atitude de contentamento, é uma ação de alegria, né? Eu me sinto feliz em dar, eu me sinto feliz em ajudar, eu me sinto feliz em participar do reino de Deus, eu me sinto feliz em acolher, em ter. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Você já parou para pensar sobre isso? E eu achei isso muito, muito lindo. Aí nós vamos continuar, tá certo? E aí o versículo 7 termina dizendo, olha, Deus ama quem dá com alegria. Só isso aí já era o fato de você ser generoso, gente. Se seu coração sente prazer em agradar a Deus, só esse fato já é um pontinho aí para você pender para o lado da generosidade. Lá no versículo 8 ele continua. Lê comigo aqui, tá? Olha, ele diz assim: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Eu achei isso tão lindo. Olha, Deus, ele é poderoso para fazer abundar. Nós não podemos supor que quando nós agimos com generosidade, nós ficaremos empobrecidos. É Deus quem nos dá. Lembra que nós somos administradores? Lembra que nós somos gestores? Nós somos o fiel depositário? Você está lidando com aquilo que Deus lhe deu. A Bíblia diz que nenhum dom perfeito nós temos se não vier de Deus. Então abra o seu coração para a generosidade. E não pense que ficará mais pobre. Eu gostaria de compartilhar aqui um texto. Está lá em Provérbios, capítulo 11. Eu não anotei aqui, mas eu vou tentar. Provérbios, capítulo 11, verso 24. Provérbios fica no Antigo Testamento, viu, lindinho? E lá, logo depois de Salmo. Provérbios, capítulo 11. O verso é o verso 24, se eu não me engano. Olha aí. Só para hoje eu vou ler nas duas traduções. Espera aí. Provérbios, capítulo 11, verso 24. Essa tradução diz assim: 11, 24. Olha só. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Agora eu vou para essa tradução aqui da Ferreira de Almeida, tá bom? Provérbios 11, 24. Diz assim: ao que distribui, mais se lhe acrescentará. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Olha aí. Aquele que retém mais do que é necessário, mais do que é justo, esse não vai ficar mais rico não, você vai ficar mais pobre. É o 25. Né? O 25 diz assim, vou ler nessa aqui, tá? A pedidos. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Nessa tradução, diz assim: o generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. Olha que coisa linda! Tem uma tradução que diz: aquele que dá alívio, alívio receberá. E outra tradução diz: aquele que dá alívio, alívio se receberá. Então, Deus é aquele que dá, que capacita, que lhe enche de bens, de alegria, para você repartir. Você não vai levar nada.
As suas ações, aquilo que você faz aqui, é que vai fazer com que o seu depósito vá lá para os tesouros. Tá certo? Mas vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 9, que é a base dessa terceira parte aqui. 2 Coríntios, capítulo 9. É 9? É. Capítulo 9, verso 9. Ele continua dizendo, como dizem as escrituras. Paulo está se referindo aqui de uma outra passagem bíblica lá de Isaías, tá bom? Como diz as escrituras. Compartilha generosamente com os necessitados. Ele está falando de alguém aqui, tá? Está falando de alguém. Compartilha generosamente com os necessitados. E se você prestar atenção, essa parte está lá no Salmo 112. E diz assim: compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Dá generosamente. É semear com a mão aberta, irmão. É repartir, sem olhar onde o grão vai cair. Eu estava lendo hoje um texto de um livro que eu achei muito, muito legal. Já vou falar sobre ele aqui, né? E ele fala que a questão da generosidade é um exercício muito bom da gente fazer e pensar sobre a generosidade de Deus. Às vezes a gente não quer ajudar porque a gente começa a dizer para a pessoa, essa pessoa aí, ela fez por onde chegar nesse estado, ele não ouviu, ela fez tudo errado. Preste atenção. Aquilo que o meu semelhante faz para mim é incomparavelmente menor daquilo que eu faço para Deus. E se Deus, vendo que a minha dívida é muito maior, usa de generosidade para comigo, por que eu não posso usar com o meu semelhante? Você já parou a pensar sobre isso? Então, olha, dar generosamente é abrir a mão, é ajudar, né? Se por um lado é uma bênção para quem recebe, por outro é imputado como justiça aos olhos de Deus e também dos homens. Essa época de crise agora, né, como falou a pregação do domingo passado, é uma época muito boa para você exercer o seu amor, né? Só quem sabe o que é receber ajuda, quando você está no maior sufoco, é quem já experimentou dar ou já experimentou receber, sabe? Se por um lado é uma bênção a gente poder ter para compartilhar, por outro lado, essas nossas ações, elas serão imputadas como atos de justiça para Deus, né? Aqueles que são generosos, eles colherão com mais abundância da generosidade de Deus. É isso que o versículo 10 aqui de 1 Coríntios 9 fala. Eu vou ler para você, tá bom? Diz assim: pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Então, aqueles que semeiam generosidade colherão com mais abundância da generosidade de Deus. E lá no versículo 11, Paulo continua falando para a igreja de Corinto, dizendo: olha, em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levantamos uma oferta para aqueles que precisam dela, eles dão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. Primeiro, a necessidade do povo santo será suprida e eles expressarão alegria, a sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço, do nosso serviço, eles darão glória a Deus, pois a sua generosidade para com eles e para com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. Isso é muito lindo. Deus fornece a semente, Deus ordena as estações, Deus dá o sol, Deus dá a chuva, e Ele faz o mesmo com as sementes de generosidade semeada no coração das pessoas. Avareza ou generosidade? E aí, eu vou me encaminhar agora para a conclusão, porque já estou anunciando aqui, tá? E aí eu vou chegar onde eu queria também falar sobre. Eu estava
pesquisando hoje sobre a questão da generosidade. Ai, gente, então lá vai. Tem um livro chamado TCDK. Muito visitante. Tá certo? TCDK. É uma expressão judaica. Aqueles que são fissurados em livros como eu, então, o livro chama-se TCDK, para os judeus, justiça, para os cristãos, boas obras. E aí eu fui pesquisar sobre essa questão da generosidade. Aí foi o que eu descobri. Eu vou compartilhar com você agora. TCDK ou TCDK é uma prática, né, ou um mandamento judaico de auxiliar os pobres e os necessitados. Né? O que é que acontece? É destinado regularmente uma parte das rendas e dos bens para esse objetivo. Então, os judeus, eles têm essa prática, tá certo? É uma prática, né, que eles tiram da sua renda, eles tiram do seu bem um percentual, e esse percentual, ele é destinado para ajudar os pobres, para ajudar as pessoas que estão com necessidades. Mas olha o que é interessante. Essa prática, ela é feita não como um ato de caridade, mas como um ato de justiça social. É um cumprimento do dever. Como um bom mordomo de Deus, como um bom mordomo de Yahvé. Então, aquilo que Deus me deu, é aquilo que eu estou administrando, é também para auxiliar. Então, essa prática judaica, ela é mais, não é por caridade, ela é um dever, é um caso de honra, é justiça social. É justiça social. E aí eu fui fazer uma comparação com a questão do cristianismo. No cristianismo, essa prática de dar, essa prática de ajudar, vemos como amor, como liberalidade. Tanto é que Paulo diz, olha, cada um veja no seu coração como vai ofertar, como vai ajudar, como vai dar. E depois que você decidir no seu coração essa liberalidade, haja com alegria, né? Vá lá e reparta. Enquanto você quer dar, eu espero que eu esteja falando a pronúncia certa, tá? Quanto no TCDK, a prática é uma questão de dever, uma questão de honra, é uma questão de justiça social, que também é louvável. No cristianismo, essa ação, ela tem uma outra roupagem. É ajuda, é amor, é liberalidade. E aí, o que seria o pêndulo dessa diferença? A motivação. Na prática judaica eu tenho o dever, a obediência à lei. No cristianismo eu tenho o amor. E aí a gente pode ver isso lá na carta que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, diz que se eu não tiver amor, mesmo que eu coloque o meu corpo para ser queimado, mesmo que eu venda tudo que eu tiver, se eu não tiver amor, não tem nenhum sentido. E aí eu gostaria de terminar a lição de hoje, que eu amei essa lição, queridos, falando que boas obras, às vezes a gente fala assim, eu falei aqui no começo até, não, junta tesouros no céu, porque a Bíblia recomenda, mas de que maneira eu posso colocar lá? De que maneira eu posso vestir? Através das suas ações, das suas boas ações, né? As boas obras são todas as práticas consideradas justas, consideradas corretas, consideradas louváveis e que estejam de conformidade com os ensinos contidos na palavra de Deus. Dentro dessas ações, dentro de tudo que a gente está vendo, inclui-se tanto atos de amor, atos de caridade, como também a ética, a honestidade nas relações, a honestidade nos negócios, os relacionamentos conjugais, a educação com os filhos, a sua participação como mordomo. Tudo isso fala-se em boas obras. E como não poderia deixar de também mencionar todas as áreas da nossa vida e, portanto, as obras de assistência, as obras sociais, elas estão numa categoria de boas obras. E aí a gente termina a nossa lição de hoje, que para mim passou muito rápido. Hoje foi muito rápido, né? Avareza ou
generosidade, né? É claro que a generosidade deve ser uma característica cristã por amor. E aí, não esqueci não, lembra que eu dei 3 bases bíblicas para você se basear? A outra está lá no livro de Atos. Deixa eu pegar aqui minha colinha, que é um colão. Atos capítulo 4, e a gente vai para lá, pode ser? Bem rapidinho, porque eu não gostaria de ficar sem ler esse texto aqui. Atos capítulo 4, verso 32. Atos capítulo 4, verso 32 ao verso 37. Eu vou dar um tempo para você procurar aí, tá? Quando você vier para nosso estudo, vem com a Bíblia. Né? Se você tiver, é show de bola. Então vamos lá. Atos 4, 32. Do verso até o verso 37, que diz assim: os discípulos compartilham seus bens. É o texto aqui, é o título desse texto. Diz assim: todos os que creram estavam unidos em um coração e mente. Não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu e levava, vendia o que era seu, tá? Não é vender o que é do outro, não. Vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. E aí ele salienta 2 personagens bíblicos aqui. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Logo abaixo vai falar sobre também um jovem muito temente chamado Estevão, que ele fez o mesmo. Ele vendeu tudo que tinha e deu lá. Repetir as 2 referências. Silvana está pedindo para repetir as referências. Eu vou repetir as referências agora, tá? Da minha amiga Silvana, e vou repetir também o nome do livro. Nós estudamos hoje sobre 3 referências, tá bom? Atos 4, 32 a 37. 2 Coríntios 9, de 6 a 15. E Atos e Mateus 6, de 19 a 21. O tema de hoje, para quem chegou depois, é generosidade ou avareza. E aí, eu convido você a fazer uma reflexão sobre a nossa importância, a importância das nossas ações para levarmos esses depósitos para o céu. Porque a Bíblia diz que aonde estiver o tesouro, aí estará o seu coração. Que o nosso coração possa estar nos céus. Tá certo? Eu vou voltar aqui só para repetir o nome do livro, que é Tsedaká. T-S-E-D-A-C-A. Para os judeus, justiça social. Para os cristãos, boas obras. Queridos, nós estudamos... Hoje teve muitos visitantes novos. Avisa o pessoal ficar Vou lá. que vai ter culto já. Tá bom. Então, deixa eu dizer. O pessoal aqui das mídias, que estão aqui na igreja, tá certo? Ele está dizendo que hoje foram muitos visitantes. Querido visitante, você é muito bem-vindo. Receba o abraço da Igreja Evangélica Congregacional. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Que você tenha uma experiência, se você ainda não tem, mas que você tenha uma experiência de novo nascimento com Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. E a palavra de Deus diz que só existe um caminho para se chegar aos céus. Jesus Cristo. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Aos amigos e irmãos em Cristo que já vem acompanhando a gente há um tempo. Às minhas colegas de trabalho que eu amo demais. E que bom que a gente vai subir para o céu junto, né? Eu quero louvar a Deus. Então, o pessoal lá de Recife, o pessoal de Caruaru, de Garanhuns, né? Meus irmãos, o Senhor esteja abençoando vocês, né? É uma lista enorme, a Gal, a Lindalva, eu acho que é Osirene, Margot e Hilário são de casa, são nossos irmãos perenes, não tem perigo. Margot, nós ensinamos, hoje nós até começamos a nossa oração orando pelo pastor Charles. Nós temos a Igreja Congregacional do Bessa, a nossa co-irmã,
Marcelo do Pão da Vida, sempre presente. Marcelo, que o Senhor te abençoe. Abre uma porta para ti, viu, meu irmão? Nós estamos em oração. Tá certo? Nós temos a Cacá, que é lá de Iguatu. É uma pessoa que Ilka falou que é lá de Iguatu. A gente está muito agradecido por estar aqui. O pastor João Neto, a Suzana, que é até uma amiga do Abner. O irmão Fernando Canito. Irmão Canito, você também não paga aluguel no nosso coração não, tá? A Manu, minha prima Júlia Patrícia, mulher de Deus. Sou louca para te trazer aqui em Fortaleza para um culto de poder, do testemunho daquilo que Deus fez na tua vida, porque é grande. Priscila, Leilândia, Letícia, pastor André, meu querido pastor André, que eu tenho o maior respeito, Messias, Lucivânia. Pastor Tony Belo quer falar com ele. Tá certo. Pastor André, pastor Tony Belo quer falar com o senhor, tá? Natália, e aí vai, Israel, Cleiton, Micael, e aí vai. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu estou muito agradecida por todos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus, ele faça morada. Marcilene, muito obrigada, querida, viu? Você sabe por quê, tá certo? Irmãos, a Escola Bíblica está encerrando agora. Às 18 horas nós vamos ter um culto com o pastor Fernando Fernandes. Que todos sintam-se convidados, que estejam aqui presentes. Amém, queridos? Paz do Senhor.